Olá, pessoal! Estamos aqui no segundo episódio do WDC Talks, uma iniciativa para dizer para vocês as coisas que estão acontecendo na tecnologia, né? Dizer para vocês as novidades de mercado e tudo que a WDC quer compartilhar com todos os seus clientes, os seus fabricantes e toda a sua comunidade. Sejam todos bem-vindos, né? Eu sempre gosto de dizer que eu estou aqui fazendo uma coisa muito gostosa. Eu que sou o Vanderlei Rigatieri, um dos fundadores e o CEO da WDC e vendedor, né? Agora meu cargo também é vendedor e estou aqui fazendo esse host aqui do WDC Talks. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um agradecimento aos nossos especiais parceiros, Shure, Logitech, LG e Yamaha, que nos apoiaram para a montagem desse estúdio, para poder receber todos os nossos convidados, e isso faz com que a gente possa trazer essas novidades para você. Olha, a história das redes de fibra ótica no Brasil, do FTTH, tem um capítulo especial, que eu posso dizer, dedicado a os provedores regionais e especialmente a um fabricante que lá atrás apostou nessa oportunidade, né? Que é a Fiber Home. A WDC, quando eu fiz aquela expedição WDC, visitando os provedores do Brasil todo, andei 50 mil quilômetros, né, de caminhonete. Quando eu voltei, eu tinha certeza que esses provedores regionais tinham a capacidade de mudar a situação de internet e banda larga no país. E eu fui falar com vários fabricantes naquela época, e todos não vou dizer que riram da minha cara, mas não acreditaram que o Brasil iria construir essa rede de fibra. Nem as operadoras estavam fazendo esse investimento, e eu fui falar para eles que os provedores regionais que estavam lá no interior do Brasil iriam fazer essa construção. Até porque seria a sobrevivência desses caras no mercado. E a Fiber Home falou para mim: puxa vida, eu vou acreditar em você, mas eu queria vender para as operadoras, eu queria vender para os grandes. Eu falei assim: olha, vamos fazer aqui a estratégia Mao Tse Tung. Vamos conquistar do interior para o centro, né? A revolução que aconteceu na China, né, foi muito em cima disso, né? Eu falei assim: a gente tem uma grande oportunidade de começar de grão em grão. Esses provedores eu conheço, eu visitei e tem essa capacidade. E aí a gente começou a dar treinamento, né? Eu lembro que era: vamos fazer o split 1:2, 1:4, 1:8, né? Como é que faz a fusão, e a gente deu muito treinamento. Vai ser EPON ou GPON? Era uma discussão muito maluca nas feiras. A gente está se aproximando agora da Abrint, né? Tinha as discussões nas feiras, né? Da Abranet, da Abrint, e era sempre isso. E eu falei: olha, vamos trazer GPON. A China já está toda em GPON. Por que a gente vai ficar nessa tecnologia atrasada? E aí a Fiber Home veio junto. E é com muito prazer que eu estou recebendo agora o André Lemos, né? O gerente de produto da Fiber Home aqui no Brasil. Prazer ter você aqui, viu, André? Prazer é todo meu, Vanderlei. É uma honra estar aqui com vocês no WDC Talks, viu? É uma delícia ter gente assim como você, que pode compartilhar com a gente essa história. Para começar, eu queria muito que você se apresentasse, desse o seu cartão de visita. Mas, antes de mais nada, senão o pessoal vai ficar bravo comigo, eu lembro todos os ouvintes, quem está nos assistindo, né,
para se inscrever no nosso canal, né? Para não perder os próximos episódios e as novidades que tem aí, né? Aqui a gente tem aí o QR Code aqui na tela, você pode escanear, receber mais informação. Então, a todos os ouvintes aí, eu convido a se inscrever e ficar ligado nos próximos episódios também. Mas vamos lá, esse aqui é o nosso convidado de hoje, o André, é um especialista, né? É um cara que está aí já há muito tempo, apesar dessa cara de menino aí, ele está há muito tempo, né? Então conta aí pra gente primeiro, André, um pouquinho da tua história aí, para todo mundo saber de você aí. O André, eu fui ouvindo você comentar esse seu périplo aí ao redor do Brasil, esses 50 mil quilômetros rodados, né? E foi passando um filme na minha cabeça da trajetória que eu percorri também com os provedores, né? Uhum. Como você já me apresentou, mas eu vou repetir, meu nome é André Lemos, eu sou gerente de produto do segmento de GPON e banda larga dentro da Fiber Home. Então, eu tenho alguns colegas que desempenham função semelhante à minha em outros segmentos, como cabos de ODN, DWDM, outras soluções para redes ópticas. Trabalho com telecom há 15 anos, já tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas do mercado nacional. E desde 2017, eu saí daquele universo de telecom mais tradicional. E de repente... Mundo Telebrás. Exatamente. E recebi um convite para trabalhar em uma empresa nacional que importava com uma marca própria dispositivos de rede ótica para provedores de internet baseados em fibra ótica. Então, me chamaram para essa entrevista. Vou cuidar de GPON e EPON. Tá certo. Eu passo até as 2 da manhã daquela noite estudando isso. Que é isso? E eu vou para a entrevista falando, olha, eu vi uma sopa de letrinhas à noite e eu não entendi quase nada. Foi assim meu começo nesse universo de provedores, né? Então, desde 2017. Os provedores já estavam largando o pau aqui na construção de rede, fazendo desenho de rede, se aventurando nisso, né? Eu acredito que eu fui contratado justamente porque percebia-se essa expansão, né? Se a gente vai naquele dados abertos da Anatel, você pode pegar rankings, enfim, você percebe que o boom do crescimento é a partir de 2016, né? É isso mesmo. Até 2016 você tinha fibra ótica e rádio empatado com cerca de 2 milhões de acessos. Você tem sempre aquela curva, né? Tradicional de adesão de tecnologia, né? Certo. Tem os early adopters, né? Depois tem que vencer o abismo, né? Quando que vai vencer esse abismo? Será que esse negócio vai vingar mesmo e tal, né? Tinha muita gente naquela época que tinha a rede mista ainda, Totalmente. né? Não dava para fazer esse investimento tão grande. Foi quando a gente, em 2013, para você ter uma ideia, a gente percebeu esse movimento dos provedores e fez o lançamento do programa de aluguel, né? O TAS. Que é um sucesso, né? Porque, na verdade, eu lembro que os provedores falavam assim, olha, eu tenho condição de pôr 1.000 assinantes no mês, mas eu não tenho capital para isso, então eu só estou pondo 100, né? Mas eu tenho mercado para isso, né? E foi uma época que todo mundo queria baixar preço de qualquer jeito, né? O mercado cinza também floresceu, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque o provedor é um sobrevivente, né? Sem dúvida. Eu tiro o chapéu para todos eles, porque eles fizeram uma revolução na banda larga do Brasil, que é um case mundial. Né? Você não tem isso em nenhum outro país do mundo. Né? O que a gente tem hoje com os provedores aqui. Mas eles passaram por turbulências, né? Então, mas em 2017 realmente você tem razão, porque aí os outros fabricantes de FTTH se ligaram que o Brasil tinha esse potencial, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você fala sobre eles serem sobreviventes. A gente hoje fala no custo de ativação por cliente em cerca de R$600. Né? 500, 600 reais. O provedor cobrando aí seus 99 de ticket médio, R$100 de mensalidade.
uma conta muito simples, a gente está falando de 6 meses, né? Para ele conseguir Isso, regularizar um fluxo de caixa. Quem consegue cobrar 99, sem né? dúvida, Hoje tem sem uma... dúvida. Eu tenho escutado muito dos provedores que eles têm um problema muito sério do sub-100. Eles não conseguem fazer nada para cobrar um ticket médio num ARPU, né? Acima de 100. E a grande maioria está bem abaixo disso. Né? Tá baixo. E aí você imagina isso então em 2014, 2015. A gente acompanhou com o passar dos anos como reduziu o custo dos dispositivos, do cabo de fibra ótica. Então você imagina do link, né? Tudo foi caindo, né? Exato. Então esse é os que chegaram até hoje, eu acho que o que melhor os define é exatamente esse conceito de sobreviventes, né? E é muito legal esse conhecimento que você conquistou visitando eles, entendendo isso. Porque a enorme maioria desses empreendedores eram pessoas de mão na massa, né? Sim, eu brincava que era o dono do provedor que subia na torre. Exatamente, né? Isso. O cara subia no poste, entrava na casa do cliente, fechava a folha de pagamento do funcionário. Sem dúvida, fazia o ERP na mão, né? Fazia a cobrança. Normalmente a mulher trabalhava na área financeira. Isso aí, no RH. Isso aí, é isso mesmo. Então, e aí é muito interessante. Quando a gente conversa... Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a Fiber Home, né? Sim. Eu hoje me sinto muito realizado, muito feliz estando lá, porque como eu entrei nesse universo de telecom há algum tempo, e nesse universo de GPON há algum tempo também, eu acompanhei muito da chegada, da expansão da rede de fibra ótica no Brasil, com a participação da WDC e Fiber Home. E sempre olhei a Fiber Home muito de baixo quando eu estava nessas outras posições, porque via ela exatamente como essa gigante, né? Eu acho que assim, pouca gente sabe da história da Fiber Home, né? Eu tive a chance de ir várias vezes lá para Wuhan, né? Que é onde você chega em Wuhan, é impressionante, porque eles se denominam a cidade da fibra ótica. Exatamente, né? Isso. E tem uma universidade lá em Wuhan que tem mais de 1 milhão de estudantes. Né? E que muita da tecnologia que a gente vê hoje começou lá. Né? E, se eu não me engano, a Fiber Home foi fundada em 74. Né? 74, você vê, é uma empresa... Eu gosto muito quando eu vou visitar um cliente, quando eu estou numa feira, nas apresentações que eu faço para esse cliente, trazer um pouco desse contexto. Da história. Porque o cliente nem tem a obrigação de saber isso no primeiro momento, né? Ele vai entender a Fiber Home como essa empresa multinacional, chinesa, que disponibiliza aí um mix de produto razoavelmente resumido, com cabo de fibra ótica, o ASU, o AS, o Drop, uma ONU aqui, uma ONT lá, roteadores, OLTs, mas eu gosto de dizer que globalmente nós somos provedores de soluções de telecomunicações. Sim. Então a gente atua aí em pelo menos 6 grandes verticais, né? Produzindo desde equipamentos de fibra ótica, circuito integrado, optoeletrônica. Em 2018 a Fiber Home se fundiu com uma grande de telecomunicação móvel na China, que é a da Tang Mobile. Então, entrando também nesse segmento de mobile, né? De 5G, né? 5G. E eu vejo muito hoje a Fiber Home na China dando uma atenção muito especial, como ela deu no passado, lá em 74. Porque quando a gente fala em fibra ótica, a tendência talvez da enorme maioria das pessoas seja pensar em algo muito contemporâneo, muito de agora. Sei. Né? Mas as primeiras pesquisas com fibra ótica para telecomunicações são dos anos 50. Pois é. E aí em 74 a Fiber Home ela toma um protagonismo muito grande no mercado chinês para desenvolvimento dos equipamentos e das redes de fibra ótica. Eu comparo esse movimento da Fiber Home lá atrás com aquilo que aconteceu aqui no Brasil, que foi uma tentativa, né, que foi o do CPQD. Certo. Sabe, a Fiber Home começou como um instituto de pesquisas, perfeito. Que era para realmente ajudar a indústria chinesa nesse ramo a se desenvolver, né? Aí. Então, muitas das coisas que foram feitas lá em Wuhan com a Fiber Home, no fundo foram
para desenvolver profissionais, né? Tinha um instituto de treinamento, de fazer essa tecnologia ir para os outros fabricantes. Isso. E vários fabricantes, né, que a gente vê hoje usaram esse conhecimento desenvolvido pela Fiber Home lá atrás, um investimento do governo central, né, da China, para que isso acontecesse, né? Verdade. E você ainda tem isso muito calcado no modelo de negócios, principalmente na China, né? Tem muito fabricante, isso não é de maneira nenhuma demérito, os negócios funcionam dessa maneira e a gente sabe disso. Tem muito fabricante muito grande que está na boca de todo mundo aí que ainda utiliza fibra Fiber Home. Sem dúvida. Né? O acrilato ali, ele embala essa fibra na casa dele, mas a fibra ótica é Fiber Home porque ela tem esse know-how e esse reconhecimento do mercado global todo. Hoje a gente é o segundo maior produtor de fibra ótica de cabos de fibra ótica do planeta, né? Isso é um número... É o que eu falo, né? Na verdade, esse propósito, né, da Fiber Home lá atrás, né, pela China, né, pelo governo da China, eu acho que ele conseguiu, né? Porque ele conseguiu fazer com que a Fiber Home formasse pessoas, formasse engenheiros, criasse essa indústria dentro da China, que hoje, vamos combinar, né? Quer dizer, hoje praticamente tudo que se fala de FTTH forte, né? A grande, sei lá, mais de 70% é chinês e desenvolvimento de tecnologia chinesa também, né? Então, isso é muito importante. Acho que a Fiber Home conseguiu fazer esse papel para toda a indústria, né? Sem dúvida. Agora, me conta, assim, no Brasil, né? Quer dizer, quando a gente trouxe a Fiber Home, eles apostaram, né? Eu lembro que a gente conseguiu, ao longo dos anos, né? Foi quem acompanhou a evolução, nós passamos de quase 70% do market share de FTTH no país, né? De tudo que se importava de FTTH no Brasil, era basicamente de Fiber Home. Né? Até porque os outros fabricantes olhavam ainda pelos volumes, né? Pelo tamanho do mercado, não se interessavam muito por isso. Né? Talvez foi ali em 2018, 2019, talvez que a grande... aí os fabricantes aqui perceberam o seguinte: bom, se as operadoras não estão fazendo esse investimento tão grande, os volumes que eu estou vendo de provedor comprando isso e construindo essas redes, né, tá interessante. E aí a gente viu outros fabricantes entrando, né, fazendo um investimento também na área. Eu acho que é interessante, né? Mas a gente percebe, viu, André, que o sucesso, né, da marca, né, que foi alto nesse período, também criou algumas distorções aqui no Brasil. Concordo. Né? O brasileiro é um cara, como a gente falou, né? Ele é criativo, ele é sobrevivente, né? E a gente percebeu que existiu um movimento enorme do mercado cinza de Fiber Home no Brasil. Muitos provedores compraram gato por lebre, né? Muito provedor achou que estava comprando uma ONU da Fiber Home, né? Original, e quando percebeu, chegava lá para ele um produto que vinha, sei lá de onde, sei lá se vinha do Paraguai, se vinha de importador não autorizado, né? Que vinha tudo escrito em chinês, né? Não tinha Anatel. Sim. E o produto em si, apesar do case, né, da forma ser igual, ele não tinha nada do que a gente tinha aqui no Brasil. Né? Por exemplo, nós fomos, ao longo do tempo, trabalhando junto com a Fiber Home para que a versão que viesse para o Brasil tivesse, por exemplo, PPPoE. Perfeito. Claro. Que era um negócio que eu lembro muito bem disso. Quer dizer, lá para o chinês, ninguém usa PPPoE. Né? Mas o brasileiro queria o produto com PPoE. Sim. Né? Então, essas coisas
passaram despercebidas, porque eu estava buscando, o provedor buscando o preço, e ele foi comprando um zoológico de Fiber Home que não era Fiber Home, né? Ou que às vezes até mesmo era Fiber Home, né, Vanderlei? Mas assim, a Fiber Home está presente em mais de 140 países do mundo. A gente chega oficialmente no Brasil, na parceria com vocês, em 2012. Né? Só que você imagina, a despeito dos comentários, sejam positivos ou negativos, que o provedor no seu dia a dia, na correria que tem que fazer atrás de novos clientes, de melhora da rede dele, ainda tem que lidar com a Anatel. A Anatel presta um serviço muito importante de regulamentação do mercado brasileiro, de você padronizar como esses dispositivos devem funcionar, exatamente para que a nossa rede não seja uma grande bagunça. Então, a gente não consegue garantir que esse equipamento que o provedor comprou através ou do Paraguai ou de uma importação, seja lá por onde for, né? De onde veio esse produto? De que lote ele é, para onde ele foi, se ele tem aquela... Se ele foi desenhado para uma outra rede, exatamente, né? Para uma outra situação, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu lembro muitas vezes que lá no passado, né, a gente pegava o produto que ele mandava para a gente com defeito, a gente ia olhar, a quantidade de memória era muito menor do que a quantidade de memória que tinha sido desenhada para o produto aqui no Brasil. Então a performance não era tão boa. Não era tão boa. Tinha que ser, o pessoal desenvolveu firmwares adaptados para fazer isso. Então, isso tudo, eu acho que, de uma certa maneira, né, foi bom, porque a rede cresceu, sim, os provedores conseguiram ter mais assinantes, mas causou um descompasso, né? Não sei se você percebe isso hoje dentro da Fiber Home, essa ainda esse resquício do passado, né? Percebemos sim. E há uma diretriz, aí eu até vou entrar no assunto que talvez a gente aprofunde um pouco depois. A Fiber Home hoje, ela dos grandes fabricantes que operam nesse segmento, nós somos os únicos que têm uma equipe de suporte técnico no Brasil, prestando atendimento aos provedores por WhatsApp, telefone, e-mail. E a orientação que esse time tem hoje, por exemplo, para tratar um cliente que tem um desses dispositivos na rede, é claro, André, você consegue prestar garantia para um cliente desse? Não nos termos de 100%. Agora, o nosso time de suporte está orientado a dar atendimento a esse cliente para fazer o máximo possível para, uma vez que esse equipamento seja realmente nosso, seja para o mercado brasileiro, a gente vai parar, trabalhar para fazer o dispositivo rodar e a rede do provedor não parar. Porque a gente sabe que também, muitas vezes, o provedor não fez isso mal intencionado, era o que tinha naquele momento. Claro, é o que eu falo. A gente sobrevivente ele precisava fazer mais barato, ele tinha que fazer do jeito dele, na região dele, ele estava competindo com a operadora grande, muitas vezes, o assinante não tinha a capacidade de pagamento daquela mensalidade, né? Mas o que eu gosto muito de ressaltar é isso, né? Por causa desse processo, eu sinto que muita gente tem o produto funcionando, mas ele está com o produto muito desatualizado, né, esse André? era um outro ponto que eu ia chegar. Esse e aí ele fica com aquele gostinho amargo, né? Fala assim, pô, o meu produto não tem aquilo que o outro concorrente tem, né? Porque ele comprou esse produto em 2015, 2016, né? E agora ele compara com um produto 2022, 2023. Né? Eu ia chegar lá falando exatamente disso, né? Hoje quando eu rodei muitos provedores também, eu já morei em 4 regiões do Brasil, já viajei esse país todo aí também visitando o provedor. É rico pra gente. Não tem preço e você não aprende em lugar nenhum, né? Visitando eles. E eu percebo muito, Vanderlei, dois sentimentos dois sentimentos opostos quando eu converso com o provedor. Muito provedor tem
enorme gratidão à Fiber Home. Eu escuto muito assim, o provedor de 5 mil assinantes, de 1.000 assinantes, de 500 assinantes, de 20 mil assinantes. Na minha rede é só Fiber Home. Eu comecei com Fiber Home, só tinha Fiber Home, é um tanque de guerra, o produto funciona. Às vezes tem um engasgo aqui, tem um engasgo ali, mas é coisa de configuração que o meu técnico não soube fazer. A gente liga pro time de suporte, já resolve e tal. E tem o outro camarada que vai falar exatamente isso. Pô, mas o produto de vocês não faz isso, não faz aquilo, o produto tá assim, tá assado. Aí eu começo a conversar com esse provedor. Que OLT você tem hoje na sua casa? Tá. É a série 5000? E aí eu pergunto a série 5000 porque já, dando esse spoiler, hoje, há 3 anos, a Fiber Home já trouxe para o Brasil a série 6000, junto com a WDC. Isso aí, né? Isso aí. Que é uma OLT com todas as configurações necessárias. Não, e a gente tem que dizer o seguinte, né? Esse produto talvez seja hoje, de todos os outros, o produto mais novo de desenvolvimento. Perfeito, né? Quer dizer, que veio depois de vários, né, de outros fabricantes aí. Esse é o produto que traz o maior número de novidades tecnológicas do FTTH. Perfeito, né? a gente até pode entrar em mais detalhes depois, se for o caso. E aí o camarada fala, não, minha OLT é série 5000. Gente, ótimo, produtaço, super atende. E aí eu pergunto pra ele assim, tá, e lá, aí às vezes eu faço uma pegadinha, não me levem a mal, gente, por favor, é pra gente conversar e poder descontrair. Essa é a parte boa desses podcasts, dessa conversa aqui no WDC Talks, né? Eu falo, e como é que tá teu ANM? Ele fala, não, meu ANM, já falou, opa, pera aí. Já era para ser o UNM. Isso, o cara tá ainda, né? No ANM, que era o nosso primeiro gerenciador para a OLT, né? Que hoje não está mais nem recebendo atualização, por exemplo, porque a gente já tem um gerenciador para essa rede mais moderno, que é o UNM. E aí, se ele me fala que está no ANM, eu nem preciso fazer a próxima pergunta. Se ele fala que está no UNM, eu pergunto, em qual versão de firmware você está operando essas placas lá? E ele, RP0700. Fala, meu amigo, nós já estamos na RP 1800. Meu Deus. Aí, Mandelei, a resposta mais comum que eu escuto, que de novo, acho que esse vai ser o tema do podcast, os sobreviventes, né? Parece um programa do Discovery Channel. É isso aí. A gente entende que o mercado brasileiro é muito diferente do mercado americano, do mercado europeu, mesmo do mercado chinês. E esse provedor, ele montou a rede dele muitas vezes com o que tinha. É isso. Com o que dava, com o que ele cabia no pagar. bolso. O que cabia no bolso. Então, gente, eu não posso mentir para vocês. A OLT Fiber Home, obviamente, vai funcionar muito melhor com ONUs e ONTs da Fiber Home. Sem dúvida, um produto é feito para funcionar. Qualquer fabricante vai fazer isso. Claro. Né? Claro. Agora, as nossas OLTs não tem bloqueio. E a gente garante para você, porque ele fala assim, pô, eu tenho muito medo de atualizar minha versão de RP e perder a interoperabilidade com as outras ONUs que eu tenho. Com como chama essa... o ecossistema de ONUs que eu tenho hoje na minha rede. Amigo, você não vai perder isso. E eu te garanto com o meu time de suporte, se você por acaso tiver receio de fazer hoje você pode fazer esse upgrade por sua conta, nem risco, por sua conta. Você vai no WhatsApp da Fiber Home, você digita lá 2 ou 3 passos na URA do WhatsApp e você vai ter acesso aos firmwares mais atualizados, seja de ONU, seja de OLT, e você pode fazer isso por conta. Agora, tenho medo, tenho receio, não tem problema. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp, o 11 30 46 9333, que é o nosso time de suporte, e eles vão te pegar pela mão e vão fazer isso com você. Não, mas sabe o que acontece, André? Teve um período aí que muita gente teve uma experiência ruim. Isso eu posso te dizer. Claro. Eu não lembro exatamente o ano, mas aquilo que acontecia era que algumas versões... Veja só, a Fiber Home começou a ter muita reclamação, né, do produto que era pirata. Era o produto que ele não tinha vendido, que ele não era um produto original, que era um produto que estava misturado, enfim. E aí teve um período que eles soltaram uma atualização de firmware, e essa atualização de firmware bloqueava esses produtos. Verdade. Isso foi muitos anos atrás. Eu lembro que a WDC
interviu junto à Fiber Home e falou, puxa, não dá para fazer isso. Eu sei que eu não vendi, você não vendeu, você está perdendo dinheiro com isso, mas o mercado é soberano. Sim. E aí foi mudado isso. Só que eu acho que nesse período, essa experiência foi negativa. Sim. Então, é muito importante você estar trazendo essa mensagem, né? Que as pessoas estão ainda com aquele bloqueio lá atrás de que a Fiber Home era completamente fechada. E é muito curioso, Vanderlei, porque a gente se notabilizou nessa história de 2012 até esse momento que você está falando exatamente pelo contrário. É o contrário. Né? É isso aí. E aí você tem um período... Aí teve um período, mas é aquilo que eu falo, né? A gente sempre é lembrado pelas coisas, né, ruins que acontecem. Você pode fazer 10 coisas boas. Se você fizer uma coisa ruim, as pessoas pegam esse ponto para você. É igual aqui o podcast, né? Se tiver 500 comentários positivos e tiver um negativo, poxa, aquele cara, tal. É exatamente isso, né? Mas a vida é assim. Eu acho que essa maturidade, né, que veio depois da Fiber Home foi excelente, né? Porque entendeu mais o mercado brasileiro, entendeu o que é o provedor, né? O produto foi se adaptando para isso, né? E os outros, eu vou dizer para você, os outros concorrentes tiveram que correr atrás. Sim. Né? Teve muita gente que teve que falar, puta, eu quero fazer igual. Né? E hoje, eu acho que essa visão, né? É que nem eu falo, pô, você pega um mesmo modelo de carro, né? Você conta uma história muito boa que eu acho que vale a pena você repetir aqui para os nossos ouvintes, né? Que não adianta você comparar o Golf, porque eu lembrei hoje, porque eu vim de viagem ontem e eu tive um Golf lá no passado. E quando você falou do Golf GTI, era meu sonho de consumo lá atrás, aí hoje eu vi um Golf na estrada. Mas conta essa história aí que eu acho que é muito... É legal para todo mundo visualizar o que acontece hoje com as OLTs lá de trás da Fiber Home e com as versões novas de hoje. Isso. Né? Vanderlei, assim, o gerente de produto, ele é um cara que ele tem que ser técnico peronomútil e comercial peronomútil. Ele tem que fazer o mix. A gente tem que ter a capacidade de entender o que o time técnico está falando e traduzir. E converter isso de maneira mais comercial, não para o provedor, que é um cara que manja tudo tecnicamente, mas para o time comercial ou da Fiber Home ou do nosso parceiro, para poder apresentar os benefícios daquele produto. E pensando sobre isso, como exemplificar melhor e indo muito à feira, conversando com o provedor, nessa conversa que a gente começou aqui, eu vou lá e converso com o provedor. Então, qual que é a OLT que você tem? Série 5.000, série 6.000? Porque a OLT da Fiber Home, eu comparo hoje com a OLT do concorrente e tal. Eu falo assim, meu amigo, você comprou essa OLT quando? Eu já sei que é série 5.000, 10 anos atrás, 8 anos atrás. Produtaço, maravilhoso. E aí que vem a história. Eu falo assim, o Golf GTI 2012... pegar o ano que a Fiber Home chegou no Brasil. Era um carrão, não era? Se você for numa concessionária hoje comprar um Golf GTI 2012, você está saindo com um carrão. Só que vai ter kit multimídia no Golf GTI 2012, com tela de 7 polegadas, vai ter controle de tração, vai ter airbag... 7 airbags. 7 airbags. Não vai. Né? Porque a regulamentação para os automóveis no Brasil mudou, porque a tecnologia... Quem imaginava que você ia ter uma tela de 7 polegadas hoje em dia num carro de 60 mil reais, Bluetooth, né? Celular pondo na tela do... Então deixou de ser um carrão, o Golf GTI 2012? De maneira nenhuma. Mas você não vai poder comparar com o Golf GTI 2023, 2022, 2021. E é por isso que eu falo. Se você quiser manter o teu Golf GTI 2012 na garagem, porque você tem muito carinho por ele... que você não pode ficar a pé, mantenha, mas troque os pneus, mande para revisão a cada 10 mil quilômetros, isso aí. Leve na concessionária autorizada, vê se o freio tá legal, não deixa o carro sem manutenção. Agora, na primeira oportunidade que você tiver, já que você gosta tanto desse carro, experimenta um novo para você ver
como ele vai te trazer novas funcionalidades, mais conforto. E é isso que eu falo. Então, assim, a série 5000 é o Golf GTI 2012. Continua sendo um carrão. Quer continuar com ele? Continue. Mas faz uns upgrades. Mas faça os upgrades e já firma, pense em trocar. Então, se não vai ser esse ano, no ano que vem. Daqui a pouco o teu Golf 2012 está com 200 mil quilômetros. A expansão que você for fazer na rede, pensa com carinho, né? Porque eu acho que essa comparação é excelente, porque, veja só, todo ano... E só desculpa, André, e o pior é, ele compara esse Golf GTI 2012 com ele com o Pulse Abarth 2023 da Fiat. Ele fala, do meu Golf não faz, meu amigo, compare com o atual que de repente faz. Eu garanto que faz. Eu acho que essa é a história, né? Quer dizer, você ainda fica bloqueado, né, muitas vezes, lá no passado, né, e não dá a chance de ver isso tudo, como isso mudou, como isso evoluiu. E hoje eu vejo a mentalidade da Fiber Home, né, pelo menos aqui, a gente está sentindo isso na pele, né? A gente teve um período também, há 2 anos atrás, no meio da pandemia, que teve muito problema de semicondutor, né? Isso deu uma bloqueada muito grande também na expansão, porque tinha dificuldade de trazer o produto, não tinha disponibilidade do produto, né? Isso aconteceu com vários fabricantes. E com vários segmentos. E vários segmentos. Já que está falando de Golf, o setor automobilístico não conseguia montar painel de veículo por falta de chipset. Exato. Nós temos hoje fabricantes aqui, da parte de TI, por exemplo, que continuam dando o lead time de 8 meses. Quer dizer, se você puser um pedido hoje, ele vai te entregar daqui 8 meses. Fala, caramba, isso é um negócio maluco, né? Mas, graças a Deus, a área de telecom e GPON, DWDM, tudo que a gente tem visto hoje, mudou e está super atual. Mas eu vejo que nos últimos meses, né, a Fiber Home também se adaptou muito àquilo que ele acha que a Fiber Home acha que o mercado vai mudar. Então, por exemplo, essa visão de uma rede virtualizada, né? Você podendo compartilhar a tua rede com outro provedor, você trazer para o mercado funções de gestão, né? De TR-069, tudo isso, o Wi-Fi 6, que esse é um ponto que eu acho que é fundamental, né? Hoje a gente tem visto, quando você vai visitar um provedor, eles fazem uma comparação muito engraçada, que é assim, qual que é o teu maior problema? Meu maior problema está sendo a briga do rouba-monte, né? Quer dizer, eu tenho lá meu assinante e tem o cara atacando para pegar esse meu assinante e trocando e oferecendo um real a menos, ele muda. Então a gente tem batido muito na tecla, né, que para vencer esse problema, né, da competição, não é só com preço. Perfeito. Né? Perfeito. Não é você indo lá para o assinante, eu te dou menos R$1, outro menos um. Isso aqui vai acabar com a tua operação. Né? Isso é uma coisa muito predatória para o provedor entrar nessa guerra de preços. E às vezes ele não tem saída palpável para fazer isso. Né? Então, aqui na WDC, a gente bate muito na tecla que, primeiro, a sua rede precisa ser boa. Sem dúvida. Disponibilidade de rede. Né? Porque se a tua rede ficar fora do ar, é um grande... Você abriu o kimono aí para o cara te atacar e pegar o seu assinante. Ninguém mais consegue ficar desconectado. Não consegue. Então, se você já está sentindo a pressão de uma guerra, desse rouba-monte, dessa concorrência, não descuide da disponibilidade da rede. Então, assim, produto bom, produto atualizado, produto que tenha gestão, né? A parte de energia, né? Tem que se preocupar muito com sem isso. Dúvida, né? sem dúvida. Você ter uma rede que não para. Às vezes eu tenho um ar-condicionado que parou de funcionar e desligou o servidor, desligou a OLT. Então, assim, tem que tomar conta disso.
Mas tem um outro lado que eu acho que é fundamental e que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é a sensação do assinante. Às vezes ele compra lá 300 mega, 500 mega, 600 mega, mas dentro da casa dele ele não tem essa velocidade. Né? Então a gente tem falado muito sobre isso. Né? Você se preocupou e você está ligado que se você oferecer para ele, por exemplo, um Wi-Fi 6, você vai ter uma percepção, né? O assinante vai perceber a rede muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Então, é isso que a gente tem falado. E eu vejo a Fiber Home apostando violentamente no Wi-Fi 6. Né? Sim, sim. Essa hoje é uma, uma das diretrizes para onde a gente mais aponta os nossos esforços. Né? A gente tem... Me parece, pelo menos, quando a gente olha para os gráficos, quando a gente entende o que está acontecendo no mercado brasileiro, que aquele período explosivo de expansão arrefeceu, né? Acalmou. Quando a gente olha para esses gráficos, a gente ainda percebe um volume muito grande também de internet baseada em cabo metálico. Então, talvez tenha um segundo momento, a gente já começa a entender de expansão, mas hoje a gente vê isso um pouco estabilizado. Você vê o seguinte, ó, só alguns números que legal, a gente pegou legal. da Anatel. Maravilha. Você pega 2021, o número de net adds, né, de assinantes novos, foi da ordem de 9,1 milhões de novos assinantes. Fala perto de 10 milhões. Eu tô com esses números sempre também em 2022, já foi, o número de assinantes novos foi da faixa de 5 milhões, 4,9 milhões. Né? Esse dado, né, desse primeiro trimestre foi interessante, porque, olha só, de 900 mil novos assinantes, 900 mil novos assinantes, a WDC forneceu 300 mil produtos, modems ou ONUs nesse período. Que legal, né? 1/3 das novas ativações com... Então, e a gente tem crescido esse market share, né? E aí a gente vai analisar um pouquinho o que está acontecendo. Quer dizer, bom, mas o que está acontecendo? Você derrubou o preço? Você está matando os caras? A gente começa a olhar e ver assim, tem dois fatores que a gente sentiu que melhorou a nossa performance. A primeira é que o TAS, né, que é o nosso modelo de locação, tem avançado. Maravilha. Tem avançado nos provedores, não só os médios, que sempre foram os grandes provedores que compraram através dessa modalidade, como nos grandes. Né? Mas o grande vai comprar desse jeito, tal, ele é capitalizado, mais ou menos. Ele percebe, faz a conta. Claro, fluxo de caixa. Fluxo de caixa e viu que isso faz sentido. E os pequenos ainda têm não entendem bem esse modelo. Então a gente tem feito um trabalho bastante grande de explicar como é que funciona, como é que ele pode ter vantagem de comprar desse jeito. Mas o outro ponto, André, que a gente percebeu é que uma boa parcela desses novos assinantes tem sido com ONU, com Wi-Fi 6. Perfeito. E isso eu acho que é um ponto muito importante. Né? Essa percepção que vocês estão tendo, Vanderlei, na verdade não é nem uma percepção, né? É muito bom conversar com o cliente Fiber Home, que é o distribuidor, como vocês são, porque como vocês fazem a venda, os dados estão aqui, né? Você tem esse dado, você sabe muito dizer, próximo ali, sem né? Sem dúvida. Então, para mim, é riquíssimo estar tendo essa conversa, porque você pegou o gancho do que eu estava falando antes e aí já me deu o gancho para complementar de que me parece que o tempo daquela expansão gigantesca, e aí o número que você aponta aqui para mim comprova isso, 9 milhões para 5 milhões, e agora, aritmeticamente falando, a gente vai falar em 3 milhões e 600, 3 milhões e meio de ativações esse ano. Então, peraí, se eu não vou crescer, como eu vou
fazer dinheiro, né? Exato. E aí eu tenho falado muito assim, né? Naquele discurso, quando eu vou para um treinamento, quando eu vou para um evento, às vezes a gente tem que usar palavras mais fortes para atrair atenção. Então eu falo, olha, o tempo da expansão acabou. O tempo agora, o momento agora é do upgrade. É isso. Né? É de você tornar a tua rede melhor. Para que ela esteja sempre com um conceito que você usou muito bom antes, disponível. Né? Uma coisa era antes você ter a criança fora do período escolar em casa, sem o YouTube lá para assistir o desenho favorito dela. Outra coisa é hoje você tem aí, eu sei que aqui na WDC vocês adotam um sistema híbrido, por exemplo, na Fiber Home também, o profissional que está numa reunião para fechar um negócio, sei lá, sem internet não dá. E aí cai a internet, né? Então hoje você não pode fazer isso. E a gente vê hoje 2 caminhos para onde esse upgrade vai, por onde ele vai acontecer. Então que a gente até pode falar depois, que está um pouco mais distante, mas a Fiber Home já está pronta para isso na OLT da série 6000, da 5000, não por isso, troque seu Golf 2012 pelo 23, é o XGS PON, né? E o outro, esse já super palpável, eu tinha nas minhas apresentações isso como tendência, como futuro, e a gente não fala mais nem futuro, é presente, é o Wi-Fi 6. Então hoje realmente as ONUs, a Fiber Home continua trabalhando com as ONTs, ONUs com Wi-Fi 5, mas a gente em parceria com a WDC tem trazido um volume cada vez maior de Wi-Fi 6, que é a nossa ONU HG6145F, e os roteadores também, os roteadores Wi-Fi residenciais com a tecnologia Wi-Fi 6. Né? Isso mesmo. A tecnologia Wi-Fi 6, ela... Já que a gente começou a falar dela, acho que é bom... Tem muita gente ainda que fala assim, eu não preciso, o assinante não precisa, porque ele confunde também o Wi-Fi 6E com o Wi-Fi 6, né, que a gente está entregando hoje. Exato, né? Exato. Mas aí, né, Vanderlei, é aquilo, o que vem antes? É o ovo ou é a galinha, né? Sim. É o mercado que dita o que vai querer ou é os grandes players que apontam? E aí no mercado, em todos os mercados, mas um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, em que a gente tem uma estrutura tão descentralizada de provimento de internet, com esses mais de 18 mil provedores, que aí voltando lá no começo da nossa conversa, de como os chineses não conseguiam entender a lógica do mercado brasileiro. 18 mil provedores? Não é possível. Não é possível. Né? Como é que vocês têm 4 grandes operadoras e hoje você tem 51% do mercado, só falando do que é formalizado, né? Sim. Na mão dos provedores regionais. Então, num mercado como esse, tão pulverizado, e que muitas vezes o provedor está vendendo o almoço para comprar janta, aquele sobrevivente, o preço acaba mandando muito, né? Claro. E queira ou não queira, hoje, eu estava numa feira junto com a WDC na semana passada, e quando o Jefferson aqui do time de vocês me falou qual era o preço do nosso roteador Wi-Fi 6, eu caio para trás quase, porque assim, é o preço de Wi-Fi 5. Não, e veja só, a gente tem que lembrar o seguinte, hein? A semana passada saiu uma notícia, né, que o governo, o CAMEX, autorizou a zerar o imposto de importação de produtos Wi-Fi 6. Maravilha. Então, na verdade, existe aí um movimento, né? Um movimento, né? Eu ia chamar o seguinte, existe uma conjunção, né, muito boa. Boa. De todos os componentes, seja do regulador, seja do governo, né, para modernizar essa rede. Né? E isso é muito interessante, quer dizer, e o provedor precisa aproveitar essa oportunidade. Isso. Então, assim, como a gente está conversando aqui, muito, muito legal essa sua adição aqui na conversa sobre a resolução da CAMEX, né? Você, então, hoje tem os fabricantes cada vez mais voltando seus canhões para a produção de dispositivos Wi-Fi 6, entendendo que esse é o futuro da rede. Você tem os órgãos que regulamentam a comercialização e a importação disso no Brasil favorecendo também, porque ficou claro que esse é o caminho. E aí, é muito legal quando a gente começa... Nada é por acaso e nada é solto nisso aqui, né? Sim. A gente tem que entender que... E esse é mais um argumento que eu vou usar para convencer esse provedor a trocar, a atualizar o LT que ele tem, a trocar o LT que ele tem, porque o que acontece? Por que a gente fala que o Wi-Fi 6 hoje é a principal via por onde a gente seguir? Porque as redes mudaram.
né? Porque o dia a dia, a gente já citou aqui o trabalho em casa, mas não só. A gente está falando, e de novo, por isso que é tão importante você pensar que você precisa trocar começar a pensar em trocar os seus dispositivos lá no POP, porque aquilo que te atendia 10 anos atrás você não tinha TV de 8K, Sim. TV 4K, a criançada fazendo streaming, jogando online, ao vivo, com o mundo inteiro, 4, 5, 6 telefones celulares conectados numa casa, o videogame, a máquina de lavar roupa conectada. O IoT, né? Exato. Então você precisa de dispositivos que vão atender essa nova topologia, esse novo cenário de rede. E o Wi-Fi 6, ele é o que veio pensando nessa rede contemporânea dos anos 20 aqui do século 21. Vou detalhar, né? Uhum. Wi-Fi 6, o que é isso? Então, conta aí para todo mundo, aí, porque tem muita gente ainda que não sabe muito bem, né? Vamos lá, existe uma organização que é a Wi-Fi Alliance, né? Tá. Que é quem padroniza as questões de Wi-Fi. É quem diz... é quem encaixa os padrões para dar nome aos bois no universo de Wi-Fi, tá? E a Wi-Fi Alliance, ela, junto com pesquisadores ao redor do planeta inteiro, universidades e fabricantes, desenvolveu um novo padrão de Wi-Fi que finalmente botaram alguém do marketing lá para trabalhar junto, não era mais só os engenheiros. Não é só os engenheiros. Né? E aí deu um nome mais palatável para o público geral, bonitinho, que é o Wi-Fi 6. Mas André, você tem um Wi-Fi 6... Então quer dizer que tem um Wi-Fi 5? Como é que eu nunca ouvi falar Wi-Fi 5? É isso aí, que era o antigo BG. O Wi-Fi 5 é o AC. É o famoso Wi-Fi AC. Aí o Wi-Fi 4 é o BGN, o Wi-Fi 3, enfim. Decidiram só dar um nome um pouco mais comercial. André, então o equivalente ao Wi-Fi AC, o Wi-Fi AC é o 5. O 6 ele é o quê? Então é o AX. AX. Né? Então, assim, o Wi-Fi AX ou 6, ele tem sim um aumento de velocidade. Então, a gente tinha uma taxa de throughput no Wi-Fi 5 de 6.9 gigabits por segundo e isso foi para 9.6. Mas, André, peraí, de 6.9 para 9.6, essa velocidade não é... ela vai ser percebida pelo cliente final, necessariamente? Assim, sem enrolação, pela enorme maioria dos usuários, não. Onde é que o cliente vai perceber diferença? Na qualidade dessa rede dele. Você pendura, é o que eu falei, antes você tinha lá um telefone celular, você tinha um telefone celular e um notebook pendurado na tua rede Wi-Fi. Hoje você tem 10 dispositivos em casa. A rede AC, a Wi-Fi Alliance, ela preconizava que uma rede AC ela funcionaria bem com 4 dispositivos conectados simultaneamente. Tá. O Wi-Fi AX, o Wi-Fi 6, fala em 8 simultaneamente. Ela dobra essa capacidade. Mas, André, só 8? Você está me falando que tem 20 dispositivos conectados numa casa. A gente sempre tem que pensar que não vão ser os 20. Nem todos vão estar ligados ao mesmo tempo. Nem todos vão estar ligados ao mesmo tempo, exato. E aí tem uma sigla, que é uma das diversas tecnologias que existem no Wi-Fi 6, que é a TWT, que é a Target Wake Time. Né? Faz o quê? O dispositivo, o roteador Wi-Fi 6, ou uma ONU Wi-Fi 6, entre as diversas inteligências que ela é capaz de rodar em funcionamento, uma delas é Target Wake Time, seria uma tradução, em tradução livre, algo como momento alvo de acordar o dispositivo. Né? Ou seja, você não precisa ficar mandando sinal para aquele dispositivo se ele está em stand-by. Sendo muito claro, teu telefone está com a tela fechada, ele vai se comunicar o mínimo com esse dispositivo, que é só para você, claro, não ficar sem receber uma mensagem no WhatsApp, sem receber uma mensagem no teu Instagram, mas ele não vai ficar funcionando, pendurado naquela rede Wi-Fi. Então, na prática, você vai poder conectar diversos dispositivos ao mesmo tempo. E aí é que o usuário pode sim perceber um ganho na velocidade, porque num dispositivo AC, você está com esses 5, 6, 7, 8 dispositivos sem o TWT. Ou seja, o roteador está mandando... Se tem 10, 12 dispositivos, ele está mandando full. Né? E aí você
abrir o teu videogame para jogar, teu computador, ou vai entrar naquela conferência com o teu cliente e a família, você vai perceber sim um lag, um atraso, uma conexão pixelada, queda na conexão. Com o Wi-Fi 6, a experiência realmente é outra. É isso. E aí... é uma coisa que a gente vai ter que... Você, provedor, vai ter que aprender como vender isso para o teu cliente. Porque, infelizmente, de certa forma, isso é igual quando um órgão público faz saneamento básico. É obra que você não vê. É isso. É obra infraestrutura. É obra que você coloca debaixo tá lá do asfalto. embaixo do asfalto. Exatamente. Mas a percepção que o teu cliente... aquela história assim, é igual o juiz de futebol e meia em roupa social. Bom é quando você não percebe. É isso. Então, assim, o teu cliente talvez não perceba, mas o quanto vai diminuir a reclamação com o teu time de atendimento. André, eu sempre falo que infraestrutura, né, é um negócio complicadíssimo de você justificar, né? Mas eu sempre lembro o seguinte, você só lembra da infraestrutura ruim quando dá problema. Exato. Então eu brinco sempre, né, tomar a liberdade aqui, quando você dá a descarga e o negócio não vai embora. Aí você fala assim, putz, que essa infraestrutura tá ruim. Na maior parte do tempo tá lá que você nem percebe. Vou roubar essa aí. Eu roubo essa porque assim, é isso, né? A hora que você precisa da rede, que você apertou, putz, ela não... Aí é que você sente que tem uma infraestrutura ruim. Isso vai total com o que você falou antes, né? De o provedor entregar disponibilidade de rede para o cliente. Disponibilidade, exatamente. Eu percebo que... E a outra coisa, né, que a gente tem falado muito para o provedor é que assim, ele vai ter que pensar, né? Deixar de ser tão técnico e virar um pouco mais comercial. Sem dúvida. Né? Hoje, vender banda larga, vender internet, é varejo. Você está no varejo. Não. Então, se você não aprender técnicas de marketing, se você não aprender onde fazer publicidade, né? Não dá mais para você... Você vai entrar na briga de R$1, né? Vai entrar na briga de R$1. E a outra coisa é poder oferecer mais serviços para o mesmo assinante. Sim. Né? Então, quando você quer, por exemplo, a gente tem falado bastante sobre a parte de smart home, né? De automação da casa. Puta, parece um negócio meio louco. Não tem nada a ver, é muito fácil de fazer hoje, mas você precisa ter esse produto que você vai ter mais coisas conectadas na sua rede. Exato. Né? E com mais velocidade. Com mais velocidade. Talvez o cara não... Mas com mais velocidade também. Então, eu vejo que essa tendência, né? E hoje, uma ONU, Wi-Fi 6, Fiber Home, está muito competitiva. Exato. Se a gente pegar esse preço que tem hoje, né? Eu convido todos aí que estão assistindo a gente, né? A visitar tanto a Fiber Home como a WDC no stand da Abrint, né? Que acontece aí na semana do dia 23... 24, 25, 26 né? Desse mês, porque a gente vai te surpreender, né? Porque esse produto ficou muito competitivo. Exatamente. Você vai entregar um produto diferencial para o teu assinante, né? E isso pode fazer a diferença nessa briga do rouba-monte. Né? Sem dúvida. Mesmo para provedor pequeno. Sem dúvida. E a outra coisa é que a gente sabe que tem que ter algumas técnicas de retenção do assinante. Né? Porque a hora que o assinante ligar para você para falar, puta, eu estou cancelando, você pode usar isso como uma ferramenta de venda, uma ferramenta de segurar ele para você. Né? Porque eu falo que é muito, muito complicado você conquistar um cliente novo. Sim. Então você tem que fazer de tudo para manter o teu cliente, o teu assinante. Maior, né? O custo é muito maior. Então, manter o assinante na base é fundamental nesse processo. E esse tipo de produto, na minha opinião, né, o Wi-Fi 6 é uma arma muito inteligente. Por isso que eu acho que o que a gente sentiu nesse primeiro trimestre, né, que a gente aumentou nosso market share, teve muito a ver com isso também. Né, dessa percepção de que esse produto pode ser uma ferramenta muito útil para eu segurar o meu assinante dentro de casa. Né?
E os nossos dispositivos com Wi-Fi 6, já que você falou sobre isso, eu também lembrei disso aqui, eles têm uma outra funcionalidade que vai muito nesse caminho de você apresentar um diferencial para o teu cliente. Talvez não vá servir, quer dizer, talvez não, certamente não vai servir para todos os teus clientes da base, mas pode servir para um número significativo lá dentro, que é o Easy Mesh. Né? Então hoje as nossas ONUs com Wi-Fi 6 e os nossos roteadores com Wi-Fi 6 comunicam-se em Easy Mesh. Então a gente vai conseguir garantir aí uma cobertura de pelo menos 200 metros quadrados. Quando a gente fala em uma ONT mais um roteador. Ah, mas a casa do meu cliente é maior? Bota mais uma estação Wi-Fi 6 ali na ponta. E como o Vanderlei salientou, com preços assim que há um ano a gente não conseguia nem acreditar que um dispositivo Wi-Fi 6 e Easy Mesh ia estar sendo vendido nessa faixa de preço, né? Porque o provedor sabe muito bem disso. A enorme maioria das reclamações do cliente desse provedor é sobre cobertura. Muitas vezes, assim, vamos fazer um ranking aqui. Tem uma posição de destaque a velocidade. Hoje está muito fácil para o cliente fazer um speed test, fazer um teste de velocidade. Tem no celular, sem número de aplicativos aí nas Play Stores, né? Aí o cliente contrata 500 mega, está recebendo 100 mega. Vai ter muito cara que vai ligar para reclamar? Vai, mas tem muito cliente que no final das contas, mas tudo bem, estou atualizando meu Instagram aqui, meu vídeo no YouTube não está travando, e ele não reclama. Agora, se esse cara tá vendo o vídeo dele, se esse cara tá conversando com o irmão, com a esposa, que tá numa viagem, e ele muda de cômodo e a conversa cai, ele tá vendo um filme na sala e vai ver no quarto, porque tá na hora dele que ele quer deixar só alguma coisa ali tocando para ele dormir no quarto, não tem. Aí o bicho pega. Porque uma coisa o cara tem vai funcionar e outra é a internet não funcionar. E o cliente final, o cara que é médico, que é professor, que é mecânico, ele não tem obrigação de saber como funciona uma rede sem fio. Claro. Né? E aí você tem distância, você tem parede, você tem espelho. Hoje, o Brasil tem essa característica, né, de ter parede de tijolo, grossa, né? De tijolo, né? Exato, exato. Que aí é muito importante, voltando lá atrás, de como é importante você ter um produto desenhado no mercado brasileiro. Então, assim, se a residência do teu cliente for maior do que 50, 60 metros quadrados, já começa a fazer sentido para você pensar numa rede Easy Mesh. A residência dele nem é tão grande, mas ele tem uma varanda com uma churrasqueira, em que ele recebe o pessoal. Ele tem uma piscininha no fundo da casa. Ele tem um sobrado. Ele tem um segundo andar. Não, eu falo que hoje a gente, quando não tem a cobertura Wi-Fi, a gente se sente meio pelado. Dentro de casa, né? Eu sei que uma coisa não caminha sem a outra, mas o cara prefere ficar sem luz do que ficar sem internet. Putz, isso é uma piada. A internet virou gênero de primeira necessidade. Virou. Não tem jeito. Isso. Então, é fundamental, por isso que eu sempre falo. Disponibilidade de rede é fundamental, pessoal. Porque esse talvez seja o maior problema de você perder a guerra para o teu assinante, para o teu concorrente. Porque veja só, a gente pegou uma outra estatística aí com os grandes provedores e médios, né, que publicam dados e tal. A maior parte das redes, né, você tem uma taxa de ocupação entre o que você tem de home connected versus o home passed. Certo. Que está em torno de 20%. Então, se imagina, você construiu uma rede para 10 mil assinantes, você fez o capex dessa rede para 10 mil assinantes e está só com 20%. E só 2 mil estão pagando. E só 2 mil estão pagando. Então, existe aí um desafio muito grande de você popular essa rede para pagar esse seu investimento. Né? Então, isso tem que usar essa criatividade. Né? Então, a gente tem batido nessas teclas, né, de a tua rede estar segura, estar funcionando bem. Você dá outra coisa que é muito importante, que é o atendimento. Né? Quer dizer, eu lembro que quando a gente começou com os provedores, né, a WDC tem 20 anos. Então, a gente lá atrás, os provedores eram aqueles provedores com rádio, botava uma antena
na torre da igreja e uma Omni lá e Plano jogar. de 64K. Então, mas o que era interessante é que ele estava muito próximo do assinante dele. E os provedores ganharam essas batalhas das operadoras, principalmente porque eles tinham esse atendimento diferenciado. Isso aí, é isso aí. Né? E isso ainda é muito importante para todos eles. Né? Por isso que você ter um produto confiável, que te dá menos trabalho, que te dá menos problemas, né? É fundamental para a tua sobrevivência e teu crescimento. Sem dúvida, né? sem dúvida. E eu acho que essa é a grande mensagem nossa que fica aqui. Né? A história da WDC com a Fiber Home começou lá atrás, né? Desde a expedição que a gente foi lá conhecer os provedores, né? Muitos de vocês aí foram visitados por mim pessoalmente. Depois, aí em 2012, a gente formalizou essa parceria com a Fiber Home, trazendo o FTTH, o GPON, os cabos de fibra ótica, né? Toda a parte de passivos na época também, e foi evoluindo. Sim. E agora essa parceria está cada vez mais forte, né? Porque a gente tem aí produtos mais adequados ao mercado, né? Um suporte diferenciado. Sem dúvida. Eu acho que isso vale muito a pena ressaltar e deixar essa mensagem para todos os assinantes aí, ou que tiveram experiências não tão boas, né? Acessem a WDC, acessem a Fiber Home, porque o modelo mental da Fiber Home tá muito mais adaptado, né? Sem dúvida. Está muito mais próximo desse assinante, né? E com produtos muito modernos, aí, com a última versão de tecnologia disponível para vocês, né? Então eu acho que essa é a trajetória aí que a gente teve. A gente vai ter várias outras oportunidades de falar aqui, com novidades que vem por aí, né? Mas eu acho que isso é importante a gente marcar aqui para todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aí, né? A parceria Fiber Home e WDC continua super forte. Muito mais forte. Trazendo aí produtos muito atualizados, aposta nesse Wi-Fi 6, essa OLT modelo 6000 é um tremendo de um produto. Né? E a WDC oferece, eu sei disso, né, Vanderlei, condições assim... E a gente maravilhosas para que o cliente faça o swap dele. É isso que a gente está falando, né? Quer dizer, hoje a gente tem o programa TAS, que, você paga uma mensalidade de 60 parcelas, né? Quer dizer, quando você faz a conta de quanto vai custar uma ONU, Wi-Fi 6 por mês, versus o que você vai cobrar do teu assinante, né? Faz sentido. É lucro na veia. Né? Você não tem que fazer investimento antes, não tem que pôr dinheiro na frente. Sendo muito claro, talvez o usuário desse serviço não percebe isso no dia a dia, mas a WDC está investindo nesse cara. Claro, a gente está ali apostando junto com você. Né? Quando eu faço um aluguel de 60 meses, eu estou apostando que o provedor vai crescer, que o provedor vai... Quem está te pagando não é nem o provedor, é o assinante do provedor. Isso. Você está entrando de parceiro. Nós estamos fazendo uma parceria diferente, né? É diferente de você vender e você falar, bom, eu te entreguei, tchau. Exato. Né? Eu acho que isso é uma característica muito importante da WDC nesses 20 anos. Então, essa é a mensagem aí para você. Legal. E, André, poxa, maravilha ter você aqui. Maravilhoso, sensacional. Deixo aí o microfone aberto aí para você falar aí com os nossos ouvintes e assinantes aí, a mensagem final aí. Foi muito gostoso aí esse bate-papo. André, eu sou um consumidor voraz de podcasts.
Ah, é? Eu tô lavando louça, eu tô varrendo a casa, Opa! Eu corri, agora não posso mais. Eu sofri um acidente um tempo atrás, não tô Não mais tá assim. correndo. Não, mas é sempre ouvindo... Tô vendo que você tá aí em forma, é bombadinho aí. Então, quer dizer, ginástica não, que entrega a minha idade. Né? Treina, fala assim, eu fui fazer ginástica, eu falo, pô, já sei que você tem mais de 60. Aí eu vou treinar, né? Eu vou treinar, né? E assim, é um prazer enorme. Vocês sabem do carinho que eu tenho aqui pela WDC. Sempre que eu posso, estou visitando o pessoal aqui. Quero convidar todo mundo, sim, a nos visitar lá na Abrint. Eu quero que vocês tragam as suas experiências com a gente. A Fiber Home, ela precisa estar num evento como a Abrint, com um stand próprio. A gente é uma marca referência, mas nós já acordamos aqui com a WDC que vai ter o tempo todo um profissional da Fiber Home no stand da WDC também. Né? Isso aí. Então ou vai estar, ou estarei eu por lá, ou um dos nossos do nosso time da China, do HQ, para mostrar a presença da Fiber Home aqui. E quero só salientar aqui, dar umas últimas palavras para reafirmar algumas das coisas que o Vanderlei disse aqui, né? De que a Fiber Home realmente ela tem nesses últimos anos, com muito apoio da WDC, que tem esse conhecimento gigantesco de mercado brasileiro, mudado a mentalidade dela com o mercado brasileiro. Foi muito importante a gente botar um pé no Brasil como uma multinacional global de origem chinesa. Isso causou uma imagem também de que uma empresa de fora, não é uma empresa nacional. Nos últimos anos, a Fiber Home tem trazido cada vez mais profissionais brasileiros para dar uma cara brasileira para a empresa de fato. Eu vim muito nessa toada, pegada aí, né? De trazer uma voz aqui brasileira para falar sobre o produto. E deem uma chance para os nossos dispositivos novos. A gente super entende, acha extremamente saudável que o mercado tenha espaço para todo mundo. A gente hoje compete com empresas que há 10 anos nós não estávamos competindo no Brasil, mas que nós nos sentimos muito confortáveis em competir de maneira saudável com eles, porque é assim esse mercado no mundo inteiro. Então eu tenho certeza que você aí, provedor, vai ter boas e não tão boas experiências para contar sobre todo mundo. Agora, no momento que você for falar do meu produto, do produto Fiber Home, eu quero que você tenha o melhor produto na tua mão. Para aí você me dizer assim, olha, André, esse teu melhor produto aqui é muito bom, mas eu acho que ele podia melhorar aqui, aqui e ali. Se você não tem a nossa melhor versão do produto, entenda isso na hora que você for comparar com o meu concorrente. Se você vai trocar por um novo do meu concorrente, você de repente pode trocar por um novo do meu. Então, eu tenho certeza que ele vai te atender tão bem quanto qualquer outra marca. E se você, de novo, não quiser trocar agora, a Fiber Home é a única empresa dessas gigantes globais que vai te dar um atendimento brasileiro, com um time de suporte no Brasil. Então não tenha receio de nos procurar. André, por qualquer eventualidade eu estou tendo uma dificuldade de falar com o teu time de suporte. Olha, hoje eu acho muito difícil. O Vanderlei já falou, tem telefone, tem WhatsApp, eu passei o número aqui antes, 3046-9333-11. Tá? Tem o e-mail, canais não vão faltar. Agora, faltou... Pode me procurar no stand da Abrint, da Fiber Home ou da WDC e vir puxar minha orelha. Eu vou te entregar meu cartão, você vai ter meu número e a gente vai resolver o seu problema. Eu te garanto isso. É isso aí. Muito legal, André. Excelente papo, muito gostoso. Obrigado. Papinho leve, descontraído. Isso adorei. Aí. Também. Vou ter várias vezes você aqui. Obrigado. É isso aí, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no WDC Talks, conversando abertamente, francamente, no modo mais transparente possível, que é o jeito que a gente acredita certo de fazer negócio, né? Querendo ter você todas as terças-feiras aí nos nossos episódios, tá? Não deixe de se inscrever, não deixe de escutar a gente fazendo... ginástica não, treinando, né? Treinando, né? No carro ou assistindo a gente aqui. É muito gostoso ter você e mandando comentário e se comunicando aí com a gente para ver quais temas vocês gostariam da gente cobrir. Fiquem abertos aí a essa conversa aqui com a WDC.
O WDC Talks aproveita mais uma vez para agradecer os seus parceiros que acreditaram aqui no nosso modelo, no nosso estúdio, a Shure, esses microfones maravilhosos, né? A Logitech com essas câmeras que vocês não veem, mas que estão nos filmando, né? A LG com as suas telas e todo o equipamento aqui no estúdio, e a Yamaha, que apostou também junto com a gente, com esse sistema de som que está levando o melhor som para todos vocês aí. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar e de escutar e de assistir o WTC Talks toda terça-feira, um episódio novo. Muito obrigado a todos, muito obrigado, André. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.